Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Sim, respondeu. Fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50. Como não tivesse com quem pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus disse: tu julgastes corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me destes o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então, os convidados começaram a pensar: quem é este até que perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Geralmente, quando nós lemos esse evangelho, nós paramos sempre na mulher. Mas hoje eu queria parar um pouco no fariseu, que pouco é analisado, a atitude dele. Então está aqui uma mulher que, pecadora, sabendo da pessoa de Jesus, ela reconhece o pecado dela e vai lá na casa do fariseu, onde Jesus se encontrava, onde teve essa refeição. Ela demonstra que está arrependida dos seus atos e Jesus perdoa ela. Mas, como todo fariseu é fariseu, o fariseu olha e começa a analisar a atitude de Jesus. Se esse homem fosse um profeta, ele saberia muito bem o tipo de mulher que ele está tocando. Ela é uma pecadora. Então, se ela é uma pecadora, ele analisa, olha, diz que ela é uma pecadora, ele está dizendo que ele é o quê? Ele está dizendo que é um santo. É assim que
os fariseus, eles se portavam, né? Eles se portavam como os puros, os santos. Eles não se observavam. Para que se observar se ele é santo? Ele vai observar quem? O outro. Ele vai ficar olhando os pecados dos outros, não deles. Só que Jesus, né, como ele sonda os corações, aí você vê, né, ele está olhando para Jesus, olha a atitude do fariseu. Ele está dizendo que Jesus não é profeta, coisa nenhuma, como é que ele toma essa atitude de estar com uma pecadora? Aí quando Jesus diz assim, Simão, aí ele, oi. Está vendo como muda? Dentro é uma coisa, por fora é outra. Os chamados dissimulados. Que a igreja está cheia. E aqui na sua frente tem um. Na frente é uma coisa, aquele sorriso, aquela coisa maravilhosa, mas por trás está te analisando os seus atos, ou esperando você cair um dia para dizer bem que eu falei. Quer dizer, nunca falou nada, né? Mas diz isso. Quer dizer, falou para outros. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas ações. Deus, ele nos convida a nós fazermos uma avaliação interior nossa. Nós precisamos sempre entender que nós somos pecadores. Eu peco, mas tu também pecas. E todos nós pecamos. São Paulo diz que a gente deve até considerar o outro maior do que nós, né? O superior. Às vezes eu brinco assim com as pessoas, digo, oi, meu superior, minha superiora. Por causa de São Paulo, né, que ele diz assim, você é meu superior, você é minha superiora. Eu falo isso com qualquer pessoa, né? Porque nós devemos considerar o outro sempre maior do que nós. Porque quem somos nós? Maior, só Deus é maior. E aí nós assumimos essa atitude do fariseu. Hoje, se nós formos olhar, tanto nos Instagram da vida, como nos Facebooks, tanto dentro da igreja como fora da igreja, o que dá mais like é quando você mostra o pecado do outro. Você vai lá mostrando, né? Cada hora é uma notícia nova. Olha, você viu? Nossa, eu não sabia e tal. E aquele comentário. Só que aquela pessoa ela não muda. O fariseu não mudou. Faz uma análise dessa ou daquela pessoa, uma análise assim, entre aspas, maravilhosa, apontando os pecados daquela pessoa, porque a gente não vê muito assim, um ou outro que mostra coisa boa, qualidade dos outros, é sempre os defeitos, é sempre as falhas. Eu vou abrir um parênteses, eu não estou dizendo que nós vamos ser alienados ao ponto de dizer agora que eu não consigo ver os erros do outro. Isso aqui é hipocrisia, uma pessoa dizer isso. Realmente é evidente que o outro erra. Não fica, não estou vendo não, só tenho que ver as coisas boas. Não, realmente, eu tenho que ver as coisas boas, mas eu vejo as ruins também. Não tem jeito. Não tem como. Agora fecho o parênteses e voltemos. Só que a questão aqui é você jogar no ventilador o defeito do outro. Mostrar para todo mundo a falha. E vai mostrando. Bem, se você ou eu observamos o defeito do outro, qual é a nossa atitude? Jesus disse que nós devemos ir lá conversar com a pessoa, ajudá-la,
a sair da falha dela, rezar por ela, se a pessoa continua com aquele coração fechado. Não ficar dividindo o defeito do outro com meu irmão. E com uma multidão que você não sabe nem quem é. Esses dias eu falava para uma pessoa, né, que o Facebook e o Instagram são aquelas duas mulheres que ficavam assim, bem na beira da esquina, olhando a vida do outro e falando mal dos outros. É isso. Ela só defeito, 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 falha, não sei o quê, você viu isso, você viu aquilo, olha agora, olha o que é que ele fez, olha o que é que ela fez. Agora eu pergunto, você também não tem nada de defeito para apresentar? Apresente os seus defeitos. Apresenta. Como Paulo dizia, né, no auge da sua grande humildade, eu tenho um espinho na carne, que Deus permite que isso me atormente, para eu não me tornar melhor do que os outros, para eu contar somente com a graça de Deus e não achar que eu serei o melhor. Eu tenho muito medo de depois, como eu falei esses dias, de muitas pessoas irem para o céu e eu ficar para trás. Dá uma olhada para dentro de você. Porque eu estou olhando para mim também. Quantas pessoas você já expôs? Já expôs assim, olha, com essa ou com aquela pessoa, ou no Instagram e no Facebook. Quais foram? Você já jogou lá, já mostrou o defeito. Mas eu pergunto, quando é que você vai mostrar o seu? Porque você não tem? Bem, só que na fé católica, só depois de Jesus, que a gente não conta, só Nossa Senhora que não tinha defeito. E mesmo assim, ela guardava tudo no coração e não ficava falando mal de ninguém, não. Está vendo essa atitude farisaica? Quando eu vejo e falo, eu estou dizendo que eu não sou, mas não é. Olha a fofoqueira, só vive falando mal dos outros e não sei o quê. Aí você não fala mal dos outros, não. Nunca falou. Uma vez, numa partilha dessas nossas que nós temos aqui, falando de nós, aí uma pessoa começou a dizer, porque o outro é assim, porque o outro é assim, porque fulano faz isso, porque fulano faz aquilo, porque ninguém olha para mim, não sei o quê, e tal, e foi falando. Aí depois eu entrei dizendo assim, olha, me mostre uma comunidade onde ninguém fala mal do outro. Me mostre. Tem alguma? O ideal seria não falar, mas me mostre qual a comunidade. Mas as carmelitas, as monjas lá. Vocês é que pensam. Aí eu disse, nós precisamos parar um pouco de viver nesse vitimismo, né? Aí fala, aí não sei o quê. Eu disse assim, mas você nunca falou mal de ninguém? Nunca? Me diga se nunca falou. Aí eu disse, eu falo. Essa linguinha minha aqui, ó. Quantas vezes eu já falei? Quantos de vocês que estão aqui já falaram de mim? E quantos de vocês eu já falei também? Porque expor o outro é fácil. Mas se exponha. Expor Jesus ali, apesar de ele estar ali analisando Jesus de forma bem interna, né? Mas Jesus, como é Deus, observou e viu e acabou mostrando para ele quem ele era.
Ah, porque fulano de tal não ama. Olha, ou não me ama. Olha, eu estou pouco me lixando se as pessoas me amam, ou se gostam de mim ou não. Agora, eu é que tenho que amar. Agora eu tenho que amar. Olha, eu tenho que me esforçar para amar. Eu tenho que amar, eu tenho. Agora, vocês não são obrigados a me amar, não. Olha, porque me tolerar não é fácil também, não. Olha, me tolerar, só minha mãe. Eu não sei se ela aguenta mais, que está com 85 anos. Só ela. E meu pai, porque já morreu, por isso que eu não. Fariseu enquanto a mulher, ela se coloca aos pés de Jesus e reconhece o pecado, me perdoa, olha, e vai enxugando, vai com as lágrimas dela, vai molhando os pés de Jesus, vai secando com o cabelo, e vai fazendo tudo aquilo, pega um perfume, tudo. O outro está lá dizendo assim, olha, esse homem não é isso, aquele não é aquele, está vendo? Aquele é assim, aquele é assim. Mas tudo bem, aquele é assim, e você não é? Quando é que você, quando é que eu, para não ficar dizendo também que eu estou aqui colocando pecado nas costas hoje, estou falando sinceramente, quando é que eu vou parar de ficar analisando a vida dos outros? E contando para um, e contando para outro, e falando para um, e falando para outro. Se converte, para José Augusto. Para de ser analítico. Observa os teus. Agora, se você observa o do outro, vai lá, conversa. Aí nessa reunião eu falei bem assim, olha, eu sei que vocês falam mal de mim. Como eu sei também, como eu também falo de vocês. Aí eu tenho que reconhecer que eu também falo. Aí eu, para terminar na conversa, eu disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu faço assim, olha. Quando alguém fala mal de mim, e eu vejo que não tem muita relevância, eu deixo passar. Para que ficar preocupado? Deixa passar. O pecado é dele. Agora, quando é uma coisa grave que fala em relação à minha pessoa, aí eu vou lá atrás. Eu vou. Se for algo que fala de mim, que vai me prejudicar no sentido assim porque é uma mentira, não é uma verdade, e que a coisa não vai ficar boa para mim, aí eu vou atrás. Vem cá, vamos comer uma pizza? Vamos ali embaixo? Vamos, nossa. Olha, é verdade, eu soube que falaram que você disse isso de mim. Fala aqui nos meus olhos, foi verdade? Ela vai ter duas atitudes. A primeira, ou reconhece ou ela mente. É assim. Vai ser sempre assim. Ou reconhece ou mente. Então, aí quando mente, eu disse, me desculpe, então aquela outra pessoa lá, vou voltar para ela. Eu vou chamar outra pessoa para a gente conversar nós três. Porque eu tenho que saber dos dois que estão mentindo, porque agora levantou uma lebre. Eu passei agora a desconfiar de você a partir daquela pessoa. E eu pensava muito bem de você. Agora aquela outra fez isso, então eu preciso ver quem é que está. Aí eu chamo, começa os dois, agora está na mão de Deus. O juiz, ele sabe quem é. E vou continuar tratando bem aquela pessoa. Eu ficar com raiva, eu passar diante da pessoa e fazer assim. Não, eu vou fazer a minha parte. Ó. Bom dia, boa tarde. Deus te abençoe, né? Vocês veem que eu passo fazendo assim, né? Tem gente que antes mesmo de pedir a bênção, eu já estou de carro fazendo assim, ó. É a minha missão abençoar. Aí eu abençoo. Quem fala bem de mim,
e quem fala mal de mim. Só que eu abençoo todos os que falam mal de mim. Porque sempre tem alguém que fala. Ou você acha que não? Então, tem aqueles que são expostos, joga para todo mundo. Tem outros que é com os camaradinhos aqui. E a gente vai vivendo. E aí eu vou sobrevivendo, vou fazendo a minha parte e pedindo a Deus, acho que é o Salmo 140 que diz assim: coloca uma trave na minha boca, amarra essa língua, Senhor, porque eu também estou com vontade. Amarra. Porque, meus irmãos, nós precisamos pedir essa graça de não fazermos como o fariseu. Porque eu posso estar falando de uma atitude daquela pessoa que realmente pode até ser que seja, mas eu tenho uma outra atitude que eu estou fazendo também, que eu faço. É claro que tem situações que a gente precisa desabafar, viu? Aí não é fofoca, não, é desabafar. Você tem um amigo, ou senão você procura o sacerdote e diz assim: olha, a minha intenção não é falar mal, não, viu? Mas eu preciso desabafar, que eu não estou aguentando mais. Ou senão vai diante de Jesus lá e diz: Jesus e Pai, fala, e morreu ali. Ou senão ainda pede àquela pessoa: por favor, você pode me ajudar? Você tem alguma orientação? Como eu devo agir nessa situação? Aí o outro pode chegar e fazer. Mas falar somente por falar, analisar cada ato, como pode? Ele diz que é profeta, mas está com uma pecadora. Como pode? Ele sendo pecador também. Que Deus, meus irmãos, nos dê a graça de vivermos a verdadeira conversão, que não é fácil. É dia após dia, é diariamente, é de manhã quando se levanta: Senhor, põe uma trave na minha boca. Aí chega de noite: Senhor, não consegui, falei. Me ajuda, Senhor. Está vendo, eu não aguentei. Eu mandei no Instagram, até querendo que aquela pessoa mudasse, eu mandei para ver se ela mudava. Não se muda o coração do outro apresentando para todo mundo, você cria mais raiva no coração dele. Mas chamar em particular, Senhor, eu deveria ter chamado em particular para conversar, e eu não chamei, Senhor. Senhor, converte meu coração, tenha paciência. Se o Senhor me levar essa noite, não leve em conta esse pecado, meu Deus. Aí no outro dia recomeça tudo de novo. E aí vai. Porque analisar o outro, falar do outro e não reconhecer que também é isso, é perigoso para a salvação da pessoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.